Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório Zal. Estou aqui no canal hoje para a gente falar um pouco sobre valor patrimonial, que é um indicador aí bastante conhecido dos investidores fundamentalistas e que ficou ainda mais conhecido aí após 2008, quando surgiram muitas oportunidades e a gente via muitos investidores falando sobre eles. Mas principalmente acho que a ideia aqui é a gente falar sobre algumas armadilhas que podem ter caso o investidor utilize, principalmente se ele utilizar unicamente esse indicador. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Bem, mas afinal, o que é valor patrimonial? Basicamente, a gente pode definir como o valor pelo qual os ativos e passivos são lançados nas demonstrações financeiras aí da empresa, né? Então, sempre que um ativo ele precisa ser declarado contabilmente ou um passivo, ele acaba compondo aí o valor de patrimônio da empresa. Vale ressaltar que, de forma geral, as empresas elas negociam acima do seu valor patrimonial. Sempre que a gente vai comprar ou vender uma ação no mercado, ela reflete um valor superior ao valor patrimonial. Vale ressaltar que, de forma geral, as empresas negociam no ambiente de mercado, como por exemplo a B3, acima do valor patrimonial. Isso acontece por dois motivos geralmente. Primeiro, as ações, quando são negociadas no mercado, elas refletem não só os lucros e os ativos atuais, mas também as expectativas de crescimento com relação à empresa. Segundo ponto é porque muitos ativos, quando são lançados nas demonstrações financeiras, são lançados por valores contábeis, e esses valores eles podem tanto estar defasados ao longo do tempo, quanto estarem sendo reprecificados por algum tipo de artifício, como por exemplo é o caso da depreciação dos ativos. Então dá para dizer que, de forma geral, o valor patrimonial, o valor contábil da empresa, ele acaba sendo abaixo do valor de mercado, quando a gente fala principalmente da composição dos ativos. Justamente por causa disso, nós vemos muitos investidores com a seguinte lógica: se nós temos uma ação que ela negocia no mercado a R$ 8,00 e o valor patrimonial dela é de R$ 10,00, então comprar essa ação seria o mesmo que comprar aí uma moeda de R$ 1,00 por 80 centavos. Isso pode parecer fazer sentido intuitivamente, mas acredita em mim, quando a gente pega a realidade de mercado, isso não necessariamente é uma verdade. O valor patrimonial ele pode sim indicar boas oportunidades, mas existem aí algumas armadilhas que podem induzir o investidor ao erro, e eu acho que vale a pena a gente salientar duas delas. A primeira armadilha é com relação à expectativa da empresa. Então, como a gente falou, no mercado financeiro, na bolsa, a gente não compra só o lucro atual, mas compramos a expectativa do mercado com relação àquele ativo. De forma geral, a gente vê que as empresas têm lucratividade, expectativas de lucratividade crescentes. Porém, caso aconteça o contrário, a gente pode ter o valor patrimonial caindo drasticamente, porém o valor de mercado caindo mais rápido ainda, ou seja, a gente vê o valor de mercado precificando que essa empresa ela vai perder valor de patrimônio ao longo do tempo. Então, em momentos como esse, o que acontece? O valor de mercado cai e, ao invés de no futuro o valor de mercado subir e cruzar o valor patrimonial ir caindo gradativamente até atingir o valor de mercado. A segunda armadilha, e que acaba sendo bem mais rápida, é com relação aos passivos ocultos da empresa. Então, muitas vezes nós podemos ter passivos, podem ser principalmente questões judiciais, que elas podem ser perdidas pela empresa ou até reavaliadas. Recentemente tivemos aí um caso das ações da B3, que havia um passivo judicial que, em teoria, a chance da empresa perder era remota, e após uma assessoria jurídica fazer uma nova apreciação da questão do processo, passou a ser bastante factível que a empresa perdesse. Então, era uma questão judicial, se não me engano, de 31 bilhões de reais, e a empresa que não contava que teria que pagar, não teria esse desencaixe financeiro, passou a ser provável a probabilidade de ter que pagar essa conta. Então, a gente viu que de um dia para o outro o valor de mercado acabou caindo. Então, em casos desses passivos ocultos, a gente pode ter sim o valor patrimonial caindo e atingindo o valor de mercado, e isso pode acontecer, pessoal, de uma forma bem mais rápida do que na primeira armadilha que nós comentamos. Poxa, Flávio, então tu está me dizendo que eu não devo confiar no valor patrimonial, eu não devo
olhar para as empresas que negociam abaixo do valor patrimonial? Não, não foi isso que eu disse. Porém, existem alguns cuidados que o investidor precisa tomar antes de fazer qualquer operação de bolsa, inclusive essas utilizando esse indicador fundamentalista. O primeiro cuidado é examinar em qual contexto essa empresa está negociando abaixo do valor de patrimônio. Em situações extremas, como é o caso de crises, a gente passou aí por subprime em 2008, passamos agora recentemente por questões ligadas ao Covid, a gente vê o mercado reagindo muito negativamente, um fluxo vendedor muito grande e algumas empresas acabam sim negociando abaixo do valor patrimonial por uma questão de contexto. Então, se estamos num contexto aí de uma crise mais aguda, a gente pode sim ter empresas que negociam abaixo do valor de patrimônio e elas podem ser boas oportunidades. O que o investidor precisa tomar muito cuidado sempre é com aquelas empresas que negociam abaixo do valor de patrimônio em situações normais e por períodos prolongados. Segundo cuidado é utilizar o valor patrimonial como um indicador de apoio, né? Então o investidor ele deve usar outros indicadores fundamentalistas, deve entender bem o que ele está fazendo antes de comprar a empresa, em qual segmento de mercado essa empresa está inserido, e o valor de patrimônio deve ser mais um indicador de apoio que venha a ser utilizado após uma análise mais profunda. Então só do investidor ter essa análise mais diversificada, provavelmente ele afasta bastante, né, a chance de estar fazendo uma má escolha, que é o que muitas vezes acontece quando o investidor utiliza apenas o valor patrimonial. E por fim, ter uma estratégia bem definida que contemple inclusive os cenários negativos. Então, se o investidor ele analisou o contexto, analisou a empresa sobre um amplo espectro de indicadores, resolveu comprar essa empresa, ele precisa também ter um plano B caso a operação não vá do jeito que ele imaginava. Então, acho que esse é o ponto principal, porque mesmo com a análise mais perfeita, haverão casos em que o investidor ele vai errar a operação e nessa hora ele precisa saber qual a hora de se retirar do ativo, qual a hora que a operação simplesmente não faz mais sentido para ele. E só para a gente finalizar, vale ressaltar que o mercado é uma questão de sobrevivência. Quem ganha no longo prazo é aquele investidor que tem uma estratégia coerente e diversificada que permita que ele sobreviva por longos períodos e realize aí, né, e colha os ganhos das suas boas escolhas, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo e seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!